Pessoal, me ocorreu a necessidade de falar um pouco sobre saúde mental. É um tema importante, né, e um tema muito relevante atualmente. Partindo da premissa de que o conceito seria um bem-estar, né, que a gente adquire na medida em que consigamos estabelecer uma boa conexão entre nossas emoções, nossos sentimentos, de estar plenos, né, tanto mentalmente como fisicamente, e também na forma de como administrar, né, as exigências, que a vida nos coloca. Então, um conjunto disso tudo seria uma forma de manter a saúde mental, né? Mas isso aponta apenas o lado mais pessoal, mais individual. Tudo bem, é esse ponto que eu quero abordar sim. Mas eu só queria dar uma pincelada na questão da saúde mental mais ampla e mais politizada, que seria aquela forma de promoção de saúde. O que temos de políticas de saúde voltadas para o campo da saúde mental, que é um fator muito importante também, que vai nos dar uma possibilidade de abordar essa realidade na forma patológica, porque a gente sabe que algumas questões da saúde mental trazem diagnóstico, que trazem tratamentos, inclusive com medicação. Então, essa é uma realidade que a gente não pode esquecer. Então, no fator bio, psico, socioeconômico e espiritual, nós devemos fazer essa abordagem bastante ampla. Lembrando que essa questão espiritual não indica que uma pessoa que não acredite em Deus, que é uma pessoa que não tem religião, que ela vai ter doença mental. Não é isso que eu quero dizer. Esse lado espiritual se refere àquela fé que a pessoa tem em algo, uma força que ela direciona a algo maior que ela, capaz de fazê-la modificar por dentro, fazê-la buscar suas capacidades para que ela possa enfrentar seus problemas. Então é isso que eu queria deixar claro, essa abordagem mais politizada, mais ampla da saúde mental também. Mas, voltando para a questão fenomenológica, questão dos fenômenos pessoais e da existência inerentes ao ser humano, eu queria dizer que os desafios, as contradições e as dificuldades impostas pela vida, elas vão acontecer a todo momento. E que esse sofrimento gerado por essas condições, esse sofrimento é inerente à existência humana. Então, nós temos que tentar buscar as nossas potencialidades. Todos temos potenciais que devem ser acessados para que possamos lutar e sair da inércia. Nós podemos sim tentar lutar contra esse sofrimento. Muita gente não consegue. Precisa de ajuda, né? Ou de profissionais especializados nisso, ou de outras formas, mas que todas elas, importante que todas elas tenham essa visão de que as pessoas sim, elas têm potencialidades que devem ser acessadas. Não devemos cair na armadilha de deixar a saúde mental ou a doença mental como uma caricatura, ou seja, aquela pessoa é doente mental, precisa de um medicamento para se tratar. Ela está com a caricatura de doença mental. Não é essa abordagem que é a ideal. A ideal seria tratar tudo isso como considerar o indivíduo que sofre, o indivíduo que tem um desconforto psíquico.
Ou seja, eu estou partindo da pessoa, do ser humano, e estou tentando expandir. Eu não vou taxá-lo como uma doença mental. Isso é importante na medida que você dá a importância ao ser humano, ao indivíduo, e não aquela doença, aquela situação que ele está vivendo. Então a gente foge dessa caricatura, né? E a gente sempre deixar claro que há possibilidades de resolver tudo. Ou vão partir dele mesmo, de uma força interior, ou com a ajuda externa. Então, pensando nessa forma mais individualizada de pensar sobre saúde mental, nós temos que pensar na questão dos gradientes de autonomia, que seriam as formas de acessar as potencialidades de cada um. Então, as pessoas têm potenciais, elas têm essa capacidade de tentar lutar. O ideal é que façamos sínteses para que novos movimentos sejam instaurados e sejam incentivados. Assim, buscando estímulos e motivação, né, para sempre lutar e sempre tentar estar bem e estar equilibrado. Então, essa questão de potencialidades é muito importante. E ainda seguindo essa ideia de que a vida é um caminho de desafios, de contradições e obstáculos, que não devemos esperar linearidade da vida e nem estagnação. Isso só na morte. E olhe lá, porque até a morte tem uma dialética de dinâmica que a gente pode discutir depois. Ou seja, é complexo também essa questão. Mas é que devemos ter a consciência de que a todo tempo estaremos sendo colocados para enfrentar, colocados para ter mesmo esse sofrimento. Então, o sujeito que sofre, né, a pessoa que passa pelo desconforto psíquico, olha que eu não falei de doença mental nem de doente mental. Eu falei do sujeito que sofre. Eu estou partindo, né, naquele conceito do ser humano e amplificando. Ele precisa, sim, de uma atenção na medida em que ele não consegue sozinho descobrir suas potencialidades ou que, com a ajuda de alguém, não consegue acessar as suas potencialidades. Por fim, eu queria deixar um grande questionamento, uma grande situação para que criemos questionamentos, para que criemos discussões. Com tudo isso, né, que foi falado, nós percebemos que essa medicalização, ou seja, estamos transformando questões complexas inerentes à vida em diagnósticos e patologias. Por exemplo, uma criança que é danadinha na escola, que antigamente era só uma criança sapeca, hoje em dia há situações que essa mesma criança recebe um diagnóstico psiquiátrico e começa a usar medicação e começa um tratamento. Outras questões de cunho psicológico, mental, que a gente pode viver em dificuldades ou frustrações do trabalho ou na família ou em qualquer segmento que possam nos causar algumas alterações orgânicas, né? Por exemplo, a ansiedade traz tremores, suor frio. Então, assim, algumas questões que nos trazem alterações físicas também estão sendo cada vez mais consideradas patológicas e trazendo tratamento com medicação. Então, essa hipermedicação, né,
que anda paralelamente ali com a medicalização. São situações que, infelizmente, deixam a caricatura para a saúde mental. Deixam uma diminuição da questão da saúde mental a um enquadramento muito pequeno. Então é isso que eu queria, pensar. Até que ponto o nosso repertório como ser humano está sendo diminuído, está sendo enjaulado? Até que ponto estamos enjaulando a nossa vida? Então é isso que eu queria deixar para todo mundo pensar. Vamos discutir, vamos falar e que toda essa discussão tenha feito sentido para cada um que esteja assistindo e que leve à reflexão de todos nós. Um grande abraço.